Nós vamos conversar com alguns especialistas religiosos que conhecem profundamente a história da igreja e sabem o que significa essa morte. Nós estamos em contato com o Padre Contieri, que é reitor do Colégio São Luís e também responsável pelo pátio do colégio, aqui local onde a cidade de São Paulo foi fundada. Padre Contieri, sempre um prazer conversar com o senhor. Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Numa manhã triste, não é? Feriado aqui no Brasil, a Pasquetta em Roma, não é? Um dia triste, não é? Ainda na oitava da Páscoa, mas um dia que tem que ser alimentado também pela esperança que brota da própria graça do Cristo ressuscitado. Padre, o que significou o pontificado de Francisco I, na sua opinião? Sabino, imediatamente o que me vem ao coração é uma frase que eu ouvi de um arcebispo aqui no Brasil e que, por sua vez, teria ouvido meses depois da eleição do Papa Francisco, de um cardeal já idoso de Roma. E a frase foi essa, colocando entre aspas: o Papa Francisco tem sido para a Igreja como que uma janela aberta num dia de primavera. Feche aspas. Né? Eu acho que é exatamente isso. O Papa Francisco, em continuidade com os pontífices anteriores, mas muito mais, não é? Com o Concílio Vaticano II, retomou para a Igreja esse espírito, não é, do Concílio Vaticano II, que fez com que a Igreja se reconhecesse como uma instituição no mundo e a serviço de todas as pessoas. Creio que o Papa Francisco, exatamente como essa janela aberta num dia de primavera, foi um pontífice, digamos assim, e eu valorizaria esse aspecto, que falou, não é, através de gestos, de palavras, não é, não só e unicamente, não é, para os de dentro da Igreja, mas Francisco falou para a humanidade inteira. E eu creio que ele abraçou as grandes causas da humanidade inteira. E eu acho que esse abraço, não é, para as grandes causas da humanidade inteira, esse abraço está sobretudo simbolizado nas suas duas grandes encíclicas, a Laudato Si, sobre as questões climáticas, e a Fratelli Tutti, onde o Papa expressa um grande desejo de uma fraternidade universal, né, de uma amizade social que seja capaz, né, de unir as pessoas para além das diferenças culturais. Eu acho que é isso, né? Um Papa capaz de poder trazer à baila as grandes questões da humanidade. Depois, eu diria, Sabino e queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um Papa que realmente, não é, na carência que a humanidade tem de grandes líderes, não é, dignos de credibilidade, o Papa foi esse líder que fez a humanidade acordar, não é, para essas grandes questões que nós precisamos trabalhar. E, além do mais, é o Papa que, ultimamente, com toda a questão do sínodo sobre a sinodalidade, não é, nos despertou para uma igreja que, para tomar decisões, precisa ouvir não somente um grande número de batizados, mas precisa também fazer ressoar dentro dela outras questões para que ela, de fato, possa ter uma palavra que diga respeito e que ressoe no homem e na mulher do nosso tempo.
Padre, bom dia. Danilo Gobato aqui. Obrigado pela atenção Ô, com a Danilo. Rádio Bandeirantes. Oi, obrigado você, Danilo. Obrigado a vocês de me convidarem. O padre, o Papa Francisco, em 12 anos de pontificado, deixou reformas profundas na estrutura, no estilo, na visão da igreja. Algumas o senhor acabou de colocar aqui na resposta ao Sabino. Gostaria de saber do senhor a expectativa, não é? O olhar agora para o presente e para o futuro. O que esperar de um novo Papa, não é? Seguirá aí os caminhos do legado que o Francisco deixou? Eu entraria aqui na pergunta do Gobato, se ele me permitisse, Pois Claro. não. e dizer o seguinte: esse Papa deu um passo, sem dúvida nenhuma, para a modernização da igreja. O senhor acha que Isso. pode ser uma tendência a continuidade? Quer dizer, ele criou ali as raízes, a sustentação para que um próximo Papa possa aprofundar essa modernização? Eu diria assim, Sabino e Danilo, é minha opinião pessoal. Neste momento histórico, a igreja não tem como dar um passo atrás, não é? A meu ver, ou a igreja dá continuidade ao iniciado pelo Francisco, ou a igreja corre um grande risco de perder a credibilidade. Eu quero crer que o colégio cardinalício, que é responsável, através do conclave, de eleger um novo Papa, terá isso no coração, terá isso na mente e terá compreendido profundamente essa realidade. Não é? Retroceder, não é, às reformas empreendidas por Francisco, e que era o desejo do colégio cardinalício que o elegeu, né, seria correr o risco de perder a credibilidade. É importante também notar que o Papa Francisco, consciente, não é, da necessidade de mudança interna na igreja, também silenciosamente, mas de modo eficaz, foi transformando, digamos assim, com as suas nomeações, o colégio cardinalício, certamente vislumbrando a continuidade daquelas reformas queridas pela própria igreja. Então, eu quero Padre, crer... deixa eu Sim. entender bem. Então, o senhor acredita que nesse conclave, já que o Papa reformou esse colégio cardinalício, a tendência é de a escolha de um Papa progressista? É isso que o senhor acredita? Eu acredito que, mais do que essa nomenclatura, eu acredito que haverá a escolha de alguém capaz de continuar o legado do Papa Francisco. Se o nome de progressista pode ser dado a essa pessoa, então é isso. Mas eu diria, sobretudo isso, eu enfatizaria isso, quer dizer, certamente, não é, o colégio cardinalício, com a assistência do Espírito Santo, que é o que nós cremos, não é, haverá de escolher alguém que seja capaz de levar adiante e de aprofundar as reformas da Igreja começada pelo Papa Francisco. Eu creio nisso. É muito difícil hoje, porque essas palavras, progressista ou não, elas estão, infelizmente, elas estão envoltas em muitas ambiguidades e muitos mal-entendidos, sobretudo, não é? E ela não pode ser utilizada, não é, em nome ou para patrocinar qualquer tipo de ideologia que seja. Eu preferiria dizer que, de fato, eu quero crer que nós tenhamos a eleição de alguém capaz de dar continuidade ao legado do Papa Francisco, sob pena, se isso não acontecer, não é, de a Igreja perder credibilidade. Padre, por gentileza, não é, opinião do senhor, quais assuntos, não é, que são ali mais importantes
para o próximo Papa assim que assumir? Porque o Papa Francisco deixou aí como legado, como a gente já tem conversado aqui, maior simplicidade no papado, normas que tornaram a Cúria Romana mais abertas e menos clerical, né? Nomeações de bispos e cardeais com uma visão de mundo mais parecida com a dele, do Papa Francisco, ensinamentos e gestos também sobre diversos assuntos, pena de morte, meio ambiente, a crise climática, abusos também na igreja, tudo isso foi discutido no papado do Jorge Mário Bergoglio, do Papa Francisco. Né? Na opinião do senhor, por gentileza, o próximo Papa que assumir, quais assuntos, né, prioritários aí que ele deve começar a olhar? Eu acho que essa questão toda que você falou, Sabino, que você elencou, são questões levantadas, são questões que estão em discussão, e são questões que têm que ser levadas a termo, não é? Além disso, tem o que não terminou, não é? Tem toda a questão da sinodalidade, na verdade, que é quando a gente fala de sinodalidade, nós falamos da governança da igreja, tá certo? Por que meios a igreja virá, não é, a tomar aquelas decisões, não é, que podem fazer a igreja responder de maneira mais eficaz aos grandes problemas que nós vivemos hoje na humanidade. A questão da sinodalidade está posta, mas a questão da sinodalidade precisa ainda ser concretizada. Quer dizer, há uma fase desse processo que ainda precisa ser terminado. Portanto, além das questões elencadas por você, tem essas questões, tem uma questão, né, que a gente precisa se perguntar. A sinodalidade, ela tentou e ela é uma resposta a essa questão, mas que igreja nós seremos, né, numa humanidade que vai, digamos assim, que está mergulhada numa profunda crise, né? A humanidade inteira está em crise. Nós poderíamos dizer a fé também está em crise e a transmissão também da fé está em crise. Então, digamos assim, um dos grandes desafios da Igreja, sob a liderança do Sumo Pontífice, é dar também respostas, não é? E ajudar a humanidade a encontrar as melhores respostas para essas grandes crises. Nós estamos mergulhados numa grande crise existencial, né? E depois eu acho que tem questões internas da Igreja, como as que você elencou, que o próximo Papa terá que enfrentar e ver qual é o melhor meio de respondê-la, como é a questão do ministério ordenado na Igreja, entre outros, que sempre volta, não é? Então, mas são questões que não se pode decidir, não é, no fogo das emoções. Elas precisam ser ponderadas, não é? Pois são questões históricas que precisam ser enfrentadas. Padre Contieri, reitor do Colégio São Luís e responsável... Ô, Sabino, só para corrigir, eu já não sou mais o reitor do Colégio São Luís, né? Não. Pois já não. terminei meu tempo lá, viu? Pois muito não, obrigado, mas é o padre obrigado. responsável pelo pátio do colégio, sim. onde a cidade de São Paulo nasceu, e ex-reitor aí do Colégio São Luís. Muito obrigado, padre, pela sua entrevista, viu? Ô, Sabino, obrigado a você, obrigado ao Danilo, obrigado à Rede Bandeirantes dessa oportunidade. Muito obrigado, gratidão enorme. Bom dia para o senhor. Obrigado. Obrigado.